Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 20 minutos e este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa se o não recolhimento de ICMS é crime. A repórter Carla Lucina acompanha e tem outros detalhes. Boa tarde, Carla. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Exatamente isso. O julgamento deste caso ele foi retomado logo no início da sessão de hoje. Lembrando que esse é um julgamento que começou na sessão de ontem, onde tivemos os votos de 3 ministros e agora, nessa primeira parte da sessão, 5 ministros já votaram, totalizando aí 8 votos e já podemos dizer que há uma maioria, 6 ministros aí votando pela possibilidade de criminalizar quando o contribuinte não recolhe o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os ministros que votaram nesse sentido entendem que quando aí o Ministério Público conseguir provar que esse contribuinte ele tentou se apropriar desses valores de forma indevida, ou seja, de forma aí que seja comprovada que houve essa apropriação, o Ministério Público pode sim denunciar e uma ação penal pode ser aberta para investigar essa situação. Bom, o primeiro a votar na sessão de hoje foi o ministro Luiz Fux e ele votou justamente nesse sentido. Vamos ver. Aqui o perigo é da indiferença, porque está introjetada na cultura do povo essa possibilidade de sonegar como se isso não fosse tão grave quanto a corrupção. Aliás, foi, inclusive, uma avaliação do legislador, porque as penas são completamente diferentes. As penas para a corrupção de 2 a 12, as penas para a sonegação aqui de 6 meses a 1 ano. Então, realmente, é uma coisa cultural que precisa ser introjetada na nossa sociedade, na medida em que o Brasil tem tudo para crescer, mas precisa de fundos para esse fim. Bom, então também votaram assim os ministros Edson Fachin, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e o único a divergir até o momento na sessão de hoje foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ele decidiu seguir a divergência aberta ontem pelo ministro Gilmar Mendes de que se trata apenas de uma dívida e, portanto, não poderia ser criminalizada. Bom, o julgamento volta daqui a pouco para os 2 últimos votos na sessão de hoje do ministro Marco Aurélio e também do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Eu vou acompanhar e no Jornal da Justiça, segunda edição, eu conto como ficou esse caso, William. Combinado. Carla, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o pedido de Adriana Almeida, viúva do ganhador da Mega Sena, René Sena, em 2007. Ela foi condenada à prisão por encomendar a morte do marido. Adriana esperava ser beneficiada pelo novo entendimento do Supremo sobre a prisão após segunda instância. Mas, de acordo com o ministro, a mudança não vale para quem está preso preventivamente, como é o caso de Adriana. O motorista de ônibus conseguiu o direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio. Para os ministros do TST, a exposição à vibração acima dos limites de tolerância gera risco à saúde do empregado. Na reclamação trabalhista, o motorista disse que dirigia ônibus antigos com motor dianteiro, que causava enorme ruído e intensa vibração do corpo. Ele alegou que a empresa não fornecia protetores auriculares, nem tomava medidas para reduzir ou eliminar as fontes de vibração, e pediu que o adicional de insalubridade fosse pago pela empresa. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais manteve a sentença que havia negado o pedido do motorista e condenou o empregado ao pagamento dos honorários referentes à perícia no valor de R$ 1.200. A decisão foi mantida pela 6ª turma do TST sob a justificativa de que a vibração constatada pela perícia era inferior ao limite estabelecido pela norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. O motorista recorreu então à seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O relator, ministro Hugo Schormann, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, nos casos em que há exposição à vibração situada na zona B do gráfico da norma 2631 da Organização Internacional de Normalização, a ISO, há potencial risco à saúde do trabalhador. O ministro afirmou ainda que os limites de vibração no ambiente de trabalho que fundamentam a decisão da 6ª turma foram alterados em 2014 pelo Ministério do Trabalho. No entanto, como o contrato do motorista havia sido rescindido em 2013, a SDI1 condenou a empresa ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio. A decisão foi unânime. O Justiça Agora termina aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu espero você. Até lá.